Fala, meu povo! Como é que tá essa força aí? Vocês viram que atingimos um novo recorde de trabalhadores sem carteira por conta própria? São 38,8 milhões de brasileiras e brasileiros nessas condições. E tem gente achando aí que a economia tá melhorando. Apesar do preço da carne, do dólar, da fuga do capital e a falta de investimentos que nunca foi tão baixa. O investidor internacional olha para o Brasil, vê esse caos que estamos vivendo, esse desgoverno que não consegue juntar lé com cré, que não se preocupa com a sua população e faz tudo contra os mais pobres para dar lucro para os bancos e ainda assim não consegue investimento. Mas nós avisamos, sim, avisamos muito, muito mesmo. Mas não é disso que vamos falar hoje. Esse foi só um breve desabafo e um se liga, meu povo. Hoje nós vamos falar de excludente de ilicitude. Aquela coisa que ficou conhecida com o pacote anticrime do ministro da Justiça e ex-juiz, Sérgio Moro. Vai estar nos livros de história como um juiz que se corrompeu, como um juiz ladrão. Então roda a vinheta. Então, minha gente, o que é esse troço chamado excludente de ilicitude que o nosso ministro da Justiça, o Boquinha de Curió, propôs lá no famigerado pacote anticrime e que foi rechaçado pelo grupo de trabalho da Câmara dos Deputados? Excludente de ilicitude nada mais é do que retirar o caráter ilícito de práticas que infringem a lei. Por exemplo, matar uma pessoa é um crime, mas existem situações em que fazê-lo pode ser um ato de legítima defesa. Bom, você deve estar pensando, peraí, eu entendi o que é excludente de ilicitude, mas agora eu fiquei confuso. Quer dizer que já existe excludente de ilicitude e que a legítima defesa é um exemplo disso? Conta aí pra nós, João. Bom, meus amigos, existem 3 tipos de excludente de ilicitude aqui no Brasil. São eles: estado de necessidade, que é quando você, por exemplo, arromba a porta da casa do seu vizinho para fechar o gás que ele esqueceu aberto. 2, a legítima defesa, o famoso caso em que você agride alguém para se defender, ou terceira pessoa, de perigo físico, corrente ou iminente. Mas aqui é um detalhe crucial, a proporcionalidade, ou seja, se alguém na rua vem te dar um tapa e você tira um revólver e dá um tiro no meio da testa dessa pessoa, você errou muito a mão, É o famoso matar um mosquito com bala de canhão. E por fim temos o estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito, que é quando um policial, por exemplo, vai prender alguém que resiste e tenta fugir e representa perigo para o policial ou para terceiros. Então o policial poderia usar de força, mais uma vez, proporcional para realizar a prisão. Beleza, agora você tá assim, peraí, politiquejo, então agora vocês estão me dizendo que excludente de ilicitude já existe e além disso temos 3 tipos de exceção? É, isso mesmo. E mais, gente, a legítima defesa é aplicada a qualquer cidadão e isso inclui os policiais. Em outras palavras, a ideia de se quer proteger os policiais é uma balela. É o que o professor de Criminologia e Direito Penal da Faculdade de Direito da USP, Maurício Dieter, afirmou em entrevista à BBC Brasil. Abre aspas. A legítima defesa é um conceito muito sedimentado na doutrina penal, mas ela não dá carta branca para a pessoa agir de maneira desproporcional à agressão que ela está sofrendo. Digamos que alguém ameace te dar um soco, mas você tem um fuzil nas mãos. Seria um excesso se você atirasse na pessoa e a matasse, porque a sua reação não é proporcional à ameaça que você sofreu. Por isso, a lei fala em uso moderado dos meios necessários. Pois é, Laura, a proposta do marreco, rejeitada pela Câmara, queria ampliar os casos em que os policiais que matassem alguém, nesse caso os policiais não seriam punidos, Isso ocorreria se ficasse provado que o policial agiu devido a aspas, medo, surpresa ou violenta emoção. Num Brasil de ágatas, onde o racismo e a desigualdade social são tão presentes que precisam ser combatidos a todo instante, vocês imaginam o que isso significaria, gente?
Olha o exemplo internacional aqui que nós vamos buscar para vocês. Só uma pausa para o destaque, né? Essa informação é da Nature, uma das revistas científicas mais respeitadas do mundo, talvez a mais respeitada, né? Enfim, nos Estados Unidos, se você for um homem negro, você tem mais que o dobro de chances de ser morto pela polícia do que se você for um homem branco, né? Simplesmente por causa da cor da sua pele. Lembra do vídeo que nós fizemos perguntando se, aspas, o cidadão de bem tem que se armar aqui no Politiquejo? Então olha só que interessante e nada surpreendente para quem já procurou se informar de forma séria. O que acontece nos países com mais armas, diz a pesquisa? Maior número de mortes por arma de fogo pela polícia. Olha aí o gráfico, nós vamos deixar na descrição também, matéria da Nature, de novo. A primeira coluna é a quantidade estimada de armas a cada 100 cidadãos. Isso mesmo, 100, não faltou zero. Nos Estados Unidos, existem mais armas do que pessoas. E a segunda coluna é a quantidade de tiros fatais disparados pela polícia em 2018. A nova proposta feita pelo inepto do nosso presidente prevê excludente de ilicitude para as forças em operações de GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Essas operações estão previstas em lei desde a Constituição de 1988, mas o formato atual delas vem do governo FHC de 99. O que a proposta de Bolsonaro quer é o arquivamento dos casos em que agentes de segurança pública em operações de GLO matem pessoas em situações de atos de terrorismo, conduta capaz de gerar morte ou lesão corporal, restringir a liberdade da vítima mediante violência ou grave ameaça, ou portar ou utilizar itens de fogo. Num país onde o Greenpeace é acusado de vazar óleo para poluir as praias do país, né? Onde se acredita em mamadeira de piroca e onde temos que lutar para explicar o óbvio e onde a empatia dá lugar ao ódio, essa proposta tem um destino certo: o caixão dos pretos, dos pobres, dos gays e de quem ousar se contrapor ao governo. Manifestações serão um campo de massacre. Olha o que diz, né, o próprio Ministério Público, aspas, excludente de ilicitude para militares em GLO é flagrantemente inconstitucional. Mas espera lá, você deve estar se perguntando o porquê desse papo de excludente de ilicitude, de garantia da lei e da ordem, logo agora, né? Bom, para responder essa pergunta, nós vamos relembrar alguns fatos recentes e relacioná-los com o contexto político e econômico atual. Recentemente, vimos falas do deputado e filho presidencial Eduardo Bolsonaro e do ministro da Economia Paulo Guedes, Posto Ipiranga, sustentando que, caso o governo Bolsonaro enfrente manifestações contrárias, como tem ocorrido no Chile, na Bolívia e no Equador, seria o caso de se instalar um novo AI-5 para impedir o que eles chamam de baderna, quebra-quebra e até terrorismo. Acontece, gente, que ninguém no Brasil está convocando manifestações contra esse governo, muito menos para promover baderna e tumulto, muito pelo contrário. O que a gente tem visto são os protestos a favor, promovidos pela direita geriátrica e ensandecida, pedindo fechamento do STF, do Congresso Nacional e pedindo intervenção militar. Mas para o governo, aparentemente, tudo isso é democrático. O que soa antidemocrático para esse bando que tomou o Planalto é imaginar manifestações contra as medidas econômicas que vêm sendo adotadas e que só tem estrangulado financeiramente o trabalhador brasileiro, aumentando o desemprego e a desigualdade social. Como eles estão percebendo que a população começou a sentir os efeitos deletérios dessas medidas, com a alta dos combustíveis, a alta dos itens básicos de consumo, em razão também, né, da elevação do dólar e a diminuição do poder de compra, iniciaram esse papinho aí de ameaça preventiva e eventual revolta popular. Mas não podemos comprar a narrativa do governo e acreditar que esse discurso é movido apenas por medo das manifestações populares contra o governo. Isso porque Bolsonaro sempre quis um governo autoritário. Basta ver que o autoritarismo sempre foi o mote da sua campanha e de toda a sua trajetória política. Deu logo um golpe, pô. Parte logo pra ditadura. Agora,
Não vai falar em ditadura militar aqui. Só desapareceram 282. A maioria marginais, assaltantes de bancos, sequestradores. O que eles querem é colocar o autoritarismo, implementando a excludente de licitude para ameaçar o povo de ir às ruas protestarem legitimamente. E por que o governo enxerga esse momento como ideal para o endurecimento do regime? Porque, gente, com o Lula agora livre, Bolsonaro voltou a ter um opositor de peso, muito mais forte politicamente que ele, e que será a voz de grande parte da população contra as medidas econômicas do governo, as quais, como já dissemos, já têm gerado efeitos negativos para a população. Por isso, Laura, que esse tipo de ameaça passa a ser necessária para o governo sustentar essas medidas para o capital. Não é coincidência que o Paulo Guedes, avalista do Bolsonaro junto ao mercado, tenha aderido ao discurso da repressão, pois ele precisa entregar o que ele prometeu, ainda que precise usar a força para garantir as benesses ao mercado. Como ressaltou a economista Laura Carvalho, abre aspas, junto com o Estado mínimo na proteção social, do outro lado sempre vem o Estado máximo na segurança e na repressão. E para justificar o uso de medidas repressivas, Bolsonaro propõe a aprovação dessa famosa excludente de licitude, que é uma verdadeira licença para matar. Afirmando ele, o Bolsonaro, afirmando ser uma medida para dar, aspas, retaguarda jurídica para a atuação do policial ou militar em exercício. O que Bolsonaro quer é que a polícia, que mais mata no mundo, passe a agir sem responder por qualquer consequência. Mas não vamos esquecer também, gente, de olhar o lado do policial, já que a polícia brasileira é também a que mais morre em conflitos armados. Isso acontece por falta de retaguarda jurídica? É claro que não, gente. Isso acontece porque não se investe em capacitação e treinamento adequado aos policiais, que atuam quase sempre sem observarem procedimentos padronizados, inteligência e planejamento na operação. E vale ressaltar que em 30 anos como congressista, Bolsonaro jamais lutou por essas maneiras para a melhoria das condições de trabalho dos policiais, principalmente os bons policiais, mas passou esse tempo todo falando em legalizar milícias e condecorando aqueles maus elementos da polícia, entre os quais os milicianos envolvidos no assassinato da Marielle Franco. Nada de novo, né? Portanto, o recado que o governo está dando é o seguinte: população, se vocês forem às ruas, a polícia vai poder te matar e não responder por isso. E você, policial, apesar de não responder por isso, vai continuar com risco de vida e, apesar de poder matar geral, ainda vai para a linha de frente, sem qualquer organização, para efetivamente te proteger dos riscos. Bolsonaro está querendo, capitalizar politicamente em cima do desespero da população e sobre as condições indignas de trabalho dos agentes de segurança. Vocês acham que essa receita pode dar certo, gente? Claro que não. E não vamos cair nesse papo, porque tudo isso é isca do governo para promover a revolta da esquerda e tentar atrair os movimentos civis para as ruas, a fim de aí sim justificar o implemento de atos de repressão. Estejamos atentos e vigilantes. Meus amigos, mas agora mudando de assunto, você sabe o fundo do poço? No Brasil ele tá quase chegando na China, fi. Toda vez que a gente pensa, não, agora é o fundo do poço com certeza. Aí vai lá o Brasil e faz que nem propaganda do Polishop, quando você acha que ela já falou tudo, mas solta um. E não é só isso! Também, gente, num país em que acontece uma manifestação de direita, em que o povo fica batendo continência para um Estado da Liberdade, em frente a uma loja da Havan, não dá para ter muita esperança. Quis marmota, filho. Essa é pra você, meu amigo. Aqui tem dono, meu amigo. Também essa semana foi publicizado o inquérito do delegado José Humberto de Melo, da Polícia do Pará, que resultou na prisão de 4 ambientalistas que trabalhavam na região de Alter do Chão. A acusação dizia que os ambientalistas seriam os responsáveis pelos incêndios florestais na região. Mas aí é claro que tinha treta das grandes. O tal do inquérito parecia mais uma peça de ficção para movimentar as turbas pró-Bolsonaro incendiadas por personagens
irresponsáveis como a deputada Carla Zambelli e o próprio presidente da República. Para vocês terem uma ideia, os policiais que fizeram escutas nos celulares dos ambientalistas disseram que eles falaram em queimar mato e que aquilo significava que estariam queimando a Amazônia, gente. Sendo que queimar mato significa fumar maconha. E o pior, que nem dá para rir dessa imbecilidade. Isso porque os ambientalistas ficaram presos, gente, durante 48 horas por causa da burrice, somada à ignorância, perseguição, má-fé do tal do delegado que acabou sendo, no fim, afastado e destituído do caso. Tá aí para vocês o vídeo dos ambientalistas sendo libertados. Amazônia! Viva! Amazônia! Viva! Enquanto isso, meu povo, a mamata só procria na família Bolsonaro. Ao mesmo tempo que a classe média fica comendo ovo para substituir a carne, que aumentou quase 50%. Luara? Não, João, e agora, né? A nora do Bolsonaro, esposa do ex-embaixapeiro Eduardo Bolsonaro, fez um vídeo de muita tristeza, lágrimas, no Instagram, contando como que ela passa muito perrengue quando viaja para os Estados Unidos a passeio. E a gente não fica andando de iate, de barco, né? De jatinho, de primeira classe. A gente passa muito perrengue também. Quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente economiza. Com um salário de R$33 mil, o marido dela, e nós estamos aqui imaginando o tamanho dos perrengues dos dois. E como nós não temos 33 mil para passar perrengue, a gente então convida você a ser o quê? O nosso padrinho. A vaquinha do Politiquejo tá aí, gente. apoia.se/politiquejo. Não precisa ser 33 mil não, mas se quiser, pode. É isso aí, gente. Simbora que o tempo urge e a luta tá acontecendo. Sigamos e um abraço para todos.